Pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live aqui no LinkedIn do podcast Você Pode Mais. Meu nome é Rogério. Estamos agora no episódio 1 da primeira temporada do nosso podcast Você Pode Mais. E, como já é de costume, eu quero apresentar aqui os meus amigos para que eles possam fazer a introdução e aí a gente seguir com a nossa temática aqui do nosso podcast. Eu vou pedir primeiro para as damas se apresentarem. Então, a Aline primeiro se apresenta. Olá, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês, com a audiência de vocês. Meu nome é Aline Kilson, eu sou consultora empresarial e mentora de empresárias que querem lucrar sem surtar. Oi. Não, é você não, calma. Eu olhei para você, né, Fran? É o nosso convidado especial. Na hora certa. Vai lá, Vitor. Bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Você Pode Mais, e é o primeiro episódio de fato, né? A gente teve algumas cenas bônus, algumas comemorações nesse período, já causou um grande estandalhaço por aí. E agora, de fato, é o nosso primeiro episódio. Então, sejam muito bem-vindos, agradeço a presença de todos. Excepcionalmente, nesta live, eu estou transmitindo das minhas mídias sociais, o Instagram e o Facebook, porém, não é a nossa mídia oficial, né? Nossa mídia oficial, como já falamos várias vezes, é o LinkedIn, e lá, através do LinkedIn, vai permitir que vocês possam trazer para a gente perguntas para a nossa convidada especial, para algum tema que a gente conversar aqui, para algum assunto que a gente conversar aqui, ou mesmo alguma dúvida que porventura vocês tenham aí, e se de repente a gente conseguir responder, sintam-se à vontade para fazer essa pergunta. O Rogério vai estar aí dando uma olhada nas mídias sociais enquanto a gente está conversando, e ao final da nossa live, a gente vai selecionar as perguntas que a gente achar que faz sentido para a gente e tudo mais, e a gente vai, na medida do possível, responder as perguntas que vierem. Tá bom? Dito isso. Não, dito isso, acho que a gente já pode começar com os highlights. Sem mais delongas, vamos para as principais notícias. Antes de mais nada, a gente está com uma convidada especial aqui. A gente não vai deixá-la apresentar agora, que é o nosso presente de hoje, né? Sim. Então, no momento certo, nós faremos as devidas apresentações. Exatamente. Então, vamos lá. Como de costume, né, a gente vem com as principais notícias do mercado, do Brasil e do mundo. Algumas dessas notícias a gente até lançou na nossa página, outras são novas. Para quem não sabe, nossa página é no LinkedIn, basta pesquisar lá, vai ser fácil encontrar. E lá vocês ficam por dentro de todas as notícias que a gente acha relevante para o nosso meio, para o nosso mundo, tá? E aí algumas dessas notícias, inclusive, vêm daquelas que eu falei que é para a gente acompanhar ao longo da semana, né? Como IPCA, que seria divulgado e tudo mais. Então, hoje, uma vez que eu falei que deveríamos acompanhar, hoje eu já trago os resultados. Então, assim, durante a semana passada até o dia de hoje, né? Nós tivemos aí no começo da semana, lá na terça-feira, um clima quente, né? Um clima meio esquisito que aconteceu no sul do país. Houve a reunião do Mercosul, e se esperava que fosse tratado alguns assuntos importantes da política externa do Mercosul, né? A inclusão de novos membros, contratos de parceria com outros países, mas houve como se fala no futebol, né? um carrinho moldado ali do Milei, né? O presidente da Argentina. Correu uma falta ali grave. Ele preferiu ir para um outro evento, um evento com o Bolsonaro, um evento mais de direita, e abandonou a reunião do Mercosul, deixou apenas um representante lá. Mereceu um cartão amarelo? Não acho que mereceu, não tinha obrigação de ir. Quem sentiu a falta é que sentiu as dores, apenas isso. Não tem como, aí que é o principal ponto, né? A Argentina representa no nosso comércio exterior o terceiro maior parceiro do nosso comércio exterior. E o Brasil para a Argentina é o primeiro. Então, assim, ambos somos relevantes. É aquela brincadeira, né? Você está numa reunião de negócios, você tem uma reunião de negócios durante o dia, mas você dá uma rasteira no pessoal e vai curtir uma festinha com os amigos. Foi exatamente isso que aconteceu. Infelizmente, o negócio vai continuar, mas você não participou. E esse foi um ponto mais relevante do início da semana.
A gente também teve um ponto, um artigo que saiu no início da semana passada, que foi sobre as startups e inteligência artificial. Os investimentos de startup, a gente sabe que investimento de startup é um mercado de risco. Então, precisa de grandes fundos para investir nessas empresas. De tempos em tempos, as startups vivem um inverno, né? Lembra aquele o inverno árabe que aconteceu uma vez? Sempre quando falta investimento, quando acontece muita guerra, as coisas ficam ruins, o pessoal chama o inverno de alguma coisa. Ou então primavera árabe, quando está tudo acontecendo bem. E nesse aspecto, a gente está vivendo isso no mundo das startups. Os investimentos nas startups estão passando por esse inverno. Porém, no extremo oposto, qualquer startup que tenha no seu negócio inteligência artificial está nadando de braçada. Ou seja, se destaca. Se destaca. Então, assim, no mercado de startups com o uso de inteligência artificial, a gente está falando de 27 bilhões de investimentos de dólares nesse período agora. Isso é mais do que 57% de tudo que foi investido nas startups no geral. Uau! Então, ou seja, o mercado está investindo muito em inteligência artificial. E assim, é tão interessante, né, desse ponto de vista, através dos investidores, é que se estima que nos próximos anos, eu não acho que deve ser tão longe disso, o mercado de inteligência artificial vai ultrapassar smartphones, computadores, redes sociais, internet. A gente está falando de 820 bilhões até 2030. Nossa, é um aporte muito grande. Menos de 6 anos, o mercado de inteligência artificial ultrapassa quase tudo que a gente vive hoje. Na quarta-feira, o tema mais relevante foi lá na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara suspendeu todos os trabalhos para poder passar a reforma tributária, e aí ao longo da semana a gente acompanhou, né, os resultados do trabalho dos deputados. O Arthur Lira colocou como regime de urgência, né, a votação da reforma tributária, e ali só alguns pontos que foram interessantes, né, a questão das carnes, que era uma briga muito grande, que no final acabou fazendo parte da cesta básica. Eu até fiz um comentário malicioso lá na... Você lembra? Você viu qual foi o comentário? Vi, mas não lembro. Não lembra? Eu achei muito estranho, porque quem é o maior mercado de carro, qual é a maior empresa de carnes do país hoje? A JBS. Que, por acaso, se eu não me engano, se não é a maior, uma das maiores do mundo também. E recentemente, acho que tem coisa de um mês, os presidentes, né, os batistas, Joés Batista, tudo mais, os irmãos, estiveram reunidos com o presidente. Não teve interesse, não, que isso. É meio estranho. E ao mesmo tempo, eles também compraram uma usina termoelétrica no norte. Sim. Né? Tudo acontecendo meio que ao mesmo tempo. Só que são coincidências. Então, a gente pode até levantar coincidências nesse negócio. Para que não para que eu não seja totalmente imparcial, né, melhor dizendo, eu poderia levantar várias teorias da conspiração aqui, né? Mas o engraçado é que, na realidade, quem mais batalhou para que as carnes fizessem parte da cesta básica não foi a esquerda, foi a direita. Então acaba que a gente não pode afirmar nenhum lado nem no outro. Exatamente. Né? Foi graças à direita que bateu o pé, que queria que a carne fizesse parte. No final, eles acabaram sendo favorecidos, né? E nós brasileiros também, sem dúvida nenhuma. Sim. Ou seja, a famosa picanha, graças à direita, a famosa picanha vai... Quem sabe pode estar garantido aí, que até agora a gente não conseguiu picanha ver. Agora está garantida. Aí não sei, né? Vamos ver, ainda tem que passar isso tudo, reforma, o negócio começar a acontecer. Com o preço que tá a carne. Porque ficar comendo pé de galinha como foi sugerido, né? Não tem tanta proteína. Bem, na quinta-feira não tivemos notícias tão relevantes, mas tivemos um artigo bem interessante. Existe um país na América do Sul que está virando um grande centro de investimentos. Esse país é o Uruguai. Muitas empresas, principalmente brasileiras e argentinas, estão criando escritórios lá, primeiro por conta da facilidade de realizar negócios internacionais. Está virando...
para facilitar o entendimento, mas não é o caso, está virando quase um paraíso fiscal. É porque a gente associa muito paraíso fiscal como algo irregular. Corrupção, né? Corrupção, e não é. É porque a gente vive num país, por exemplo, o Brasil vive num país com um sistema conturbado de tributos, de leis e tudo mais. Então, uma das formas de blindar a empresa é transformá-la numa hold, levar para fora, e aí começar a dividir e tal, para tirar o peso de que é empreender no país. Essa é uma das funcionalidades importantes que o Uruguai está se transformando. Além disso, uma coisa que chamou bastante atenção nesse artigo é que o Uruguai está virando um grande centro de desenvolvimento tecnológico. Ela é apenas a 14ª economia da América Latina, tá, Uruguai, e, porém, hoje ela é considerada o principal hub tecnológico da América do Sul. Grandes empresas, ela está exportando muita tecnologia para fora. Apesar de lá, engraçado, a cada 1.000 estudantes que estudam faculdade de engenharia de software, apenas 100 se formam. Mas os salários lá são bem maiores. Deve acontecer um IPO do setor de tecnologia muito em breve. E a gente está falando de um dado, comparado ao Brasil, por exemplo, a gente exportou cerca de 2 bilhões de dólares em tecnologia em 2018. E o Uruguai, que é minúsculo, 2,8 bilhões sozinho. Só para ter uma ideia, um dado relevante, o Uruguai chega a 4 milhões de habitantes. Investimento em pesquisa? Eles investem em pesquisa e exportam a tecnologia, né? Então, eles exportam cerca de 5% do seu PIB em tecnologias que estão conseguindo exportar. E aí a gente está falando de um país de não mais do que 4 milhões de habitantes, menos de 4 milhões. É menor do que a cidade do Rio de Janeiro. Mas já enxergaram um futuro aí, né? E o Brasil com um potencial enorme. Não sabe usar. Inteligência artificial crescendo a todo vapor e eles importando tecnologia. E a gente exportando e eles já exportando. E eu costumava dizer que eu já morei na tríplice fronteira, né? Paraguai e Argentina. E toda a tecnologia que a gente vê hoje aqui no Brasil de última ponta e tudo mais, já está no Paraguai há muitos anos. Então, essas caixinhas JBL, por exemplo, quando eu morava lá, eu trouxe para cá, levou pelo menos 6 anos para chegar aqui. E lá já tinha e vendia muito, muito fácil. Uma outra coisa que aconteceu também, falando sobre mercados, uma coisa interessante para você, principalmente para vocês mulheres. Um dos mercados no ramo de varejo de roupas que mais crescem é o termo em inglês é second hand. Eu não sei como que vocês chamam aqui no Brasil. Brechó. Eu já tinha associado esse nome, não sabia. Porque eu frequento um brechó aqui, aí elas falam second hand. Então segunda mão, tá, legal. Então, na etiqueta já vem escrito se é second hand ou se é nova. Porque alguns brechós vendem peças novas, às vezes de coleção, né? Mas vende também peças semi-novas. E aí, como a gente adora americanizar todos os termos, second hand. Segunda mão, né? Faz sentido. E no ano passado, esse mercado movimentou 197 bilhões de dólares. No mundo todo. A previsão é de chegar a 350 bilhões de dólares até 2028. E isso aí a gente está falando, é o mercado que mais cresce comparado a qualquer outro mercado de vestuário. Então é um bom mercado. O Brasil ainda está engatinhando nisso. No Brasil ainda é muito o brechó menos meio físico, como lá fora, e mais virtual, né? Os arrobas da vida aí. Sim. É onde se vende mais as roupas no Brasil. Na última sexta-feira, a gente teve aí na sexta-feira nós tivemos uma notícia interessante do Uber. Sabia que o Uber está se aventurando em um novo mercado? Qual? A gente já falou que o Uber já tem táxi aéreo, né? Que é o Ubercóptero. Né? Já se aventurou em vários outros mercados, além do transporte urbano. Sim. A última da moda agora é o Uber Yacht. Yacht? Ele vai começar na Itália, na Grécia, ali no sul da Espanha, e pretende fazer passeios de barcos, né, da Uber, no Rio Sena, em Veneza,
fazer esses trajetos. Será que tem perfil para chegar no Brasil? Rio Imagina Tietê. o Rio Tietê. Seria interessante, hein? Uma boa ideia. Tá dando um bom negócio aí, quem sabe. Tivemos um artigo publicado também no sábado. Sábado a gente trabalha também. Também. Você já ouviu falar numa empresa chamada Acústico? Não. Deixa eu ver se é Acústico. Não. Já ouviu falar? Interessante. Quase nenhum brasileiro já ouviu falar, mas ela é uma espécie de concorrente do Walmart. E assim, ela é gigante, tá? É tão grande, não chega tanto quanto o Walmart, mas é bem grande também. Tem por volta de 300 mil funcionários. E eu resolvi trazer esse artigo aqui. É um hipermercado americano? É mais nos Estados Unidos. Uhum. Tem suas marcas próprias também. Inclusive, eu trouxe um dado desse que eu falei de uma marca da Costco que é uma das marcas que mais cresce no mundo. Assim como a gente tem o Qualitá aqui, eles têm lá o Costco deles. Eu resolvi trazer esse artigo aqui porque é de um limão fazer uma limonada, né? Existem muitos estados americanos que têm uma dificuldade muito grande de desenvolver empreendimentos imobiliários e tudo mais. Sabe o que a Costco resolveu fazer? Bem, já que tem dificuldade de licenciamento, levantar prédio e tudo mais, aonde tiver um supermercado meu, eu construo em cima dele. E aí eles estão planejando fazer cerca de 800... qual é o número aqui? Deixa eu ver se eu lembro aqui, na minha colinha. Só nesse local, na Califórnia, lá, eles vão fazer em cima de um dos mercados 184 apartamentos para classe baixa, de baixa renda. Mas a previsão é chegar num dos complexos lá de Los Angeles, chegar a 800 apartamentos. Nossa, é um número expressivo. Isso em cima. Então, lá, aquela laje lá parada, sem nada para fazer, vão construir um prédio aqui em cima. Ou seja, em muito pouco tempo, né, você vai estar na sua casa e faltou uma cervejinha. Só desce o elevador, compra e sobe. Bela estratégia. Ganha de todos os lados. Todos os lados. Né? E facilita a questão da liberação. Sim. Bem, hoje, para terminar meus highlights, e hoje não podia deixar de falar da principal notícia do final de semana, né? Que está repercutindo em todo o mundo, que foi o atentado contra Donald Trump nos Estados Unidos. E por que isso é relevante para a gente? Primeiro porque praticamente agora, depois disso, a eleição dos Estados Unidos se definiu, né? Praticamente. Já estava bem encaminhada para ele, uma vez depois do fiasco que foi... Depois do Joe Biden ter chamado a vice dele de Trump. E além de estar se perdendo, né, nas entrevistas, nas falas e tudo mais. Sim. Então eles têm perdido um voto atrás do outro. Só que o que chamou a atenção agora foi porque lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, né, que lá é uma verdadeira democracia, né? O Brasil não é uma verdadeira democracia. Porque uma vez que você é obrigado a fazer alguma coisa, deixou de ser democracia. Nos Estados Unidos você não é obrigado a votar. E aqui no Brasil você é obrigado a votar. E lá, ou seja, muitos eleitores do próprio Donald Trump não votariam, apesar de ser eleitor dele. E agora, por conta desse atentado, eles se sentem motivados a saírem de casa e votar nele. O tiro saiu pela culatra, né? Literalmente. Infelizmente, houve óbitos, né, nesse atentado. Né? Foram... Deixa eu ver aqui. Acho que foram 2 ou 3 vítimas. Teve uma vítima, tenho certeza, e mais algumas pessoas que saíram feridas, né? Acho que foram 2. Quase todo mundo falou, né, sobre esse atentado, as principais personalidades. E aí o mercado hoje reagiu muito bem a essa possibilidade do Trump ele vencer as eleições, porque ele vai vir com políticas bem protecionistas, né? Então a probabilidade dos Estados Unidos taxar produtos importados, favorecer a indústria local, diminuir taxa de juros, isso tudo se tornou mais real agora, e o mercado já começa a precificar bem antes disso acontecer. Então por isso as bolsas subiram e tudo mais. E por que isso é relevante para a gente? Uma vez que diminui a taxa de juros lá, o dólar fica menos atrativo e o real passa a ficar mais atrativo, uma vez que a nossa taxa de juros é muito alta. Medidas protecionistas, quem vai sair mais prejudicado é a China. E uma vez elas prejudicadas, vão procurar outro mercado. Então, terão que fazer relacionamento com a gente.
E mesmo assim, e apesar de obviamente, o foco dele maior é quem mais incomoda ele. E é possível, a depender de quem esteja na liderança aqui no país, de ter um comércio melhor conosco. Sim. Então, esses são os pontos relevantes que pode impactar a gente aí por conta desse novo cenário macro-político, vamos dizer assim. Só para finalizar, né? Poderia até deixar isso mais para o final, mas já que a gente está nos highlights, porque, como eu falei na semana passada, ia sair o índice do IPCA, né? E saiu, foi de 0,21%. Então, hoje a inflação brasileira acumulada deu uma alta de 4,2%. Então, ainda está fora do teto da meta. A previsão é que se mantém isso, né, apesar de já ter desacelerado. O mais importante dessa desaceleração, que não era nenhuma coisa que eu estava contando com tanto vigor, apesar de ter aumentado. A desacelerou, está negativo, não. Era simplesmente, a gente esperava 0,3, veio 0,21. Bem alta, teve alta de qualquer maneira. Mas uma coisa que chamou a atenção é que o mercado já se reequilibrou depois das enchentes do Rio Grande do Sul. Então, isso não está mais impactando diretamente a inflação. E isso é um ponto mais positivo no que a gente está vendo da inflação. A inflação dos serviços continua preocupante, isso é uma coisa que vem aumentando cada vez mais por conta do baixo desemprego e tudo mais. E é isso, vamos partir para a próxima. Beleza, então. Bom, pessoal, tá dado aí os highlights da semana. E no final o Vitor ele vai dar os pontos de atenção que a gente precisa ter aí para durante a semana a gente ir acompanhando. Bom, então agora acho que chegou a hora da gente apresentar a nossa convidada especial de hoje, né? Vou fazer questão que você a apresente, por favor. Obrigado. Primeiro agradecer a presença dela aqui, né? A gente trouxemos aí a Franciane Barbosa. Franciane Barbosa é a CEO, né, da VV Holding Consulting, que é um conglomerado de empresas, e hoje uma delas é a Med Group Distribuidora. E aí, deixo para ela a palavrinha. Você apresenta para nós o que você faz, como você faz, onde você faz. Oi, pessoal. Meu nome é Franciane Barbosa, mas pode me chamar de Fran, que é o que todo mundo conhece. Hoje, atualmente, como o Vitor falou, eu sou a CEO da VV Holding Consulting, que é um conglomerado de empresas, onde tem a Med Group Distribuidora de medicamentos e a VV Consulting, onde a gente faz a terceirização de mão de obra. Eu sou a Fran, formada em engenharia, formada em administração pela Unigran Rio. Atualmente eu estou fazendo um MBA em gestão de processos e sempre estudando, né? Sempre buscando conhecimentos. Hoje a nossa empresa, falo nossa porque eu me sinto muito à vontade em relação a isso, principalmente com o nosso diretor-geral, né, junto comigo, onde a gente tem a tomada de decisão, então por isso é o nosso. Hoje a VV Consult, ela atua mais ou menos ela já atuou em quase todos os estados brasileiros e até fora. Hoje a gente tem vários contratos de terceirização de mão de obra. Nosso principal cliente é uma das empresas maiores do Brasil, acho que a maior do Brasil, né? A Petrobras, né? Eu não queria falar muito. Que a gente tem, essas empresas normalmente tem algumas... tem as políticas aí para poder falar o nome. Não, então, não tem problema não. Eu trabalho na Petrobras, eu posso falar. Estou liberada então, né? Pois bem. A gente, hoje, um dos nossos maiores clientes é a Petrobras. E com isso a gente tem mais ou menos aí 250 pessoas, 250 colaboradores. A VV Consult, ela começou através do nosso fundador ali, tendo uma visão, fazendo com que o desejo dele era que a VV Consult fosse uma empresa totalmente diferente das empresas de terceirização de mão de obra hoje. Então, ele almejou, ele fez alguns processos, fez alguns procedimentos para que a gente chegasse hoje. São 15 anos, vamos fazer 15 anos agora em dezembro.
Então são 15 anos. Vai ter festinha, né? Vai ter festinha. Eu vai quero ter ser festinha. convidado. Bom, convidado de honra. Vai ter Ah, mesmo essa obrigado. festinha? Vai ter festinha. Você já autorizou? Eu liberei parcialmente. Tem algumas coisas ainda no qual eu estou travada ainda. Estamos analisando os custos, mas liberei ele parcialmente, conversando com algumas pessoas. Inclusive, você pode muito bem nos dar aqui um patrocínio, né? Botar essas canecas lá, fazer alguma coisa legal pra Podemos gente. conversar, podemos conversar. Tá bom. Aguarda essa conversa aí. Então, a BB Consult, durante esses 15 anos, ela adquiriu robustez, ela adquiriu procedimentos, processos, foi testando o que funcionava, o que não funcionava. Teve alguns contratos que foram a nossa virada de chave, né? Teve um contrato bem grande, bem desafiador, digamos assim, no qual a gente enfrentou, e depois daquele contrato, foi um contrato em Macaé, foi um contrato local, e foi bem importante para a nossa história, porque antes disso nós tínhamos um pouco de receio, né, de será que a gente pega, será que a gente não pega? De dar um próximo passo, um passo maior do que a perna. A gente tinha receio ali dos custos, de será que a gente tem ali o procedimento está na veia de todo mundo, será que a gente consegue implementar aquilo? Então, teve esse contrato, a gente resolveu pegar ali, criamos laços com alguns colaboradores que nos ajudaram a chegar até aqui. Então, a partir daquele contrato ali, nossa virada de chave veio, e até hoje a gente sente que a gente pode pegar qualquer contrato de qualquer valor. Então, a gente tem procedimento firmado para isso, a gente tem todo o processo, a gente tem todo o tipo de estrutura para poder isso acontecer. Então, assim... Eu entendi, então, que esse contrato foi um divisor de água, um disruptível dentro da BB Consult. Exatamente. Foi desafiador, mas no final, quando a gente entregou ali, quando a gente assinou o TDR, que é o final ali, a gente falou, não, agora a gente... Agora a gente coisa tá pronto, tá preparado. Agora a gente está pronto. Agora a gente tem procedimento para passos. tudo, a gente consegue exatamente pegar tudo. Então, depois daquele contrato vieram outros contratos muito maiores em relação a valor, muito maiores em relação à estrutura, muito mais sólidos depois daquilo. Então, hoje a gente sente que a gente consegue pegar tudo e qualquer contrato. Entrou em outro patamar da empresa. Entramos praticamente em outro patamar. A gente deixou de ser pequeno porte para ser grande porte. É importante isso, né? Isso é algo muito importante para as empresas no país, né? Eu vejo muitas empresas crescendo muito rápido, e aí cresce muito rápido e também acaba muito rápido. Ou empresa que fica tão grande que em um determinado momento ela não consegue mais dar conta dela mesma. E pela história da Fran narrada, né, parece que foi de um passo a passo, né? Começou com um certo negócio, foi tocando, foi conhecendo o mercado que está entrando, aprendendo, e cada passo bem estruturado e bem definido. Exatamente isso. A gente começou ali com grandes projetos, né? A gente tinha uma idealização de grandes projetos, e a ideia era expandir esses grandes projetos para pequenas empresas, para as empresas menores conseguirem ter aquela metodologia. Só que acabou... Na verdade, era uma metodologia, então, que foi criada na época, que seria utilizado para pequenas e médias empresas. Exatamente. Só que acabou que esse projeto se expandiu para grandes empresas. O percurso acabou sendo um pouco alterado, mas ainda assim a gente conseguiu fazer com que essa metodologia fosse explanada, né? A metodologia fosse usada, e aí a gente começou a ficar conhecido ali no mundo empresarial, e logo depois veio a metodologia de parada de produção. Aí essa metodologia também ela acabou se espalhando, conseguimos aí colocar grandes empresas, essa metodologia foi espalhada, então muita gente usou essa metodologia, e até hoje acredita-se que usa, né? O que é metodologia de parada de produção? Metodologia é o método de fazer algo. Uhum. É uma estrutura, uma sistemática. Uhum. De você tem
por exemplo, na gestão de projetos, você tem um começo, meio e um fim. E aí dentro dela você define alguns tópicos que você tem que fazer. Por exemplo, na parte de gestão de tempo, cronograma, como que você faz o cronograma? Como que você cria a lista de atividades? Qual o tempo estimado para executar aquela atividade? Então, uma metodologia você utiliza dentro de algum negócio ou não. Então, por exemplo, eu quero ter uma metodologia de gestão de projetos. E o que é a parada de produção? Parada de produção, no mundo que a Fran está falando aqui, na verdade é uma parada de produção programada. Né? Do ponto de vista técnico, toda grande indústria que possui equipamentos, principalmente equipamentos classificados, eles precisam de tempos e tempos parar para realizar uma inspeção, e essa inspeção, muitas das vezes, ela é requisito legal. Para facilitar, assim, existem muitos tipos de parada programada, mas a grande maioria se deve à NR13, que é a norma regulamentadora 13. Ela define que alguns tipos de equipamentos precisam passar por suas inspeções em determinados períodos de vida. Por exemplo, vaso de pressão, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, precisa entrar no vaso de pressão, aqueles tanques gigantescos, né? Para poder verificar a estrutura. Fazer a limpeza, mas tem que fazer limpeza, tem que fazer medição de espessura, película magnética, uma série de estudos tem que fazer do equipamento para poder verificar se ele pode continuar operando por mais algum tempo. Aí o que acontece? Muitos desses equipamentos são tão complexos que eles só têm um. Não tem bypass, que a gente fala, não tem como você transferir a produção desse equipamento para outro. Não tem redundância, né? Não tem redundância. Então, para você parar esse equipamento, você tem que parar a planta toda. Então, a gente chama de parada programada. Então, a gente programa, olha, ano que vem, nós precisamos, por requisito legal, entrar naquele vaso de pressão para poder fazer a inspeção dele e, consequentemente, cumprir um requisito legal. E aí, como eu falei, né, são feitos vários testes. Teste de estanqueidade, hidrostático, partícula magnética, medição de espessura, fazer a confiabilidade toda daquele equipamento. Né? E aí, a partir daí é programado. Né? Normalmente com 1 ano de antecedência, é programado parar tudo que é preciso fazer dentro daquela planta industrial, no nosso caso aqui, né, plataforma de petróleo, o que é preciso fazer para parar aquele equipamento. E aí, normalmente, não é um equipamento só, né? Vários outros equipamentos também precisam fazer nesse período. Então, se faz uma campanha. Aí, cada empresa tem sua metodologia para fazer. Um dos destaques da VV Consult, como a Fran está trazendo aqui para a gente, foi aumentar a performance dessas paradas de produção programada, com o uso da metodologia própria da VV Consult. Agora, eu queria entrar com você na temática do podcast de hoje. Então, mas acho que antes de falar da temática, a gente podia falar do motivo que levou a gente a falar da temática, né? Por favor. Por favor, não, por favor. Por favor. Essa temática é importante. Por que a gente trouxe a gente leu esse artigo um tempo atrás, né? Para falar. E aí a gente falou, isso aí dá um tema legal para o nosso podcast. Sim. E aí, por que a gente trouxe a Fran, né? A gente conhece. Apesar de viver nesse mundo complexo que é a VV Consult, a gente tem muitos relatos das pessoas felizes lá dentro. Foi aí que a gente conversou, mas eu conheço empresa que faz isso aqui já no Brasil, não precisava estar lá na Finlândia para dizer que o pessoal está feliz. Aí eu falei, vou trazer alguém de lá para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Então aí vamos ler o artigo para ver e introduzir para o nosso tema principal. E o tema é se é possível ser feliz no ambiente de trabalho. E a gente pegou o artigo que traz a Finlândia, né, que é o país considerado onde as pessoas têm maior índice de felicidade. É o país mais feliz do mundo. É o país mais feliz do mundo. E é frio, hein? E olha que é frio. E porque não é que fica 8 meses no escuro lá também, né? E os dias depois ficam bem longos, quase que você não tem noite, enfim. Isso mexe muito, né, com a questão do humor, mas... Deveria mexer, né? Mas não, o pessoal gosta de frio. Mas ainda assim o pessoal é feliz. Mas ainda assim, mesmo no escuro, o pessoal é feliz. E a que é atribuído... Muita gente é feliz no escuro, né? No escuro dá pra ficar muito feliz mesmo. Olha... Eu confesso para você, Vitor, que eu não sei essa questão biológica realmente, porque a gente sabe que a luz solar, ela aumenta também os níveis dos hormônios de bem-estar, enfim. Eu não sei se eu seria tão feliz no escuro, mas
Eu tenho certeza que não. Eu também acho que eu não. seria feliz. Eu sou bem solar, inclusive. E aí, por que é atribuído esse índice de felicidade, né? E acredita-se muito que por conta da flexibilidade ser algo cultural. E no trabalho, essa flexibilidade é algo tido como muito relevante, porque as pessoas conseguem equilibrar a vida pessoal com a vida do trabalho. E lá, inclusive, essa coisa de workaholic, esse negócio de ficar trabalhando aí por horas a fio, isso não é tido como algo saudável, porque é um país onde a saúde mental é muito dada prioridade, cuidada. né? Uhum. Então, jornadas de trabalho de 7 horas e meia, ai que delícia, hein? Poxa, seria bom demais. E as pessoas são motivadas, deu o horário de trabalho, você vai embora, você vai cuidar da sua casa, das suas crianças, nada disso de ficar na empresa, não. E os líderes confiam em seus liderados, né? Existe essa relação de confiança que permite realmente essa flexibilidade, não é da boca para fora. Sim. Né? Empresas onde como é que fala, o layout de trabalho aqui no Brasil, você coloca o presidente assim, né, lá no último andar, naquela sala quase que inacessível, coloca a secretária executiva ali para barrar, e lá não. Os cargos mais altos também trabalham junto com as suas equipes. O CEO junto da pessoa lá que tem um nível mais baixo na empresa. Mais fica baixo. Junto, né? E a filosofia, né, em vez de ser filosofia workaholic, é a filosofia work-life balance, que é o equilíbrio realmente entre a vida pessoal e a vida profissional. E eu acho que esse é o estilo de vida que o mundo está buscando, né? Sim, sim. E a Finlândia já adotou. E aí eu fui mais a fundo, sabe? Porque eu li a matéria e falei, beleza, bacana, né? Essa confiabilidade, essa flexibilidade. Mas como que é esse pessoal em termos de escolaridade, né? Porque hoje aqui no Brasil a gente tem desafios em relação à escolaridade, em relação à educação cultural mesmo da população. E aí eu pego um dado, deixa eu achar aqui, já que nosso podcast traz muitos dados relevantes Tem que aqui, ter colinha, porque é muito né? dado. A gente traz um dado onde no Brasil 54,5% da população tem ensino médio completo, ensino básico completo. E aí a gente pega a Finlândia, 91% dos adultos têm o ensino médio completo. Eu vi. Então, a gente tem uma discrepância muito grande de escolaridade, né? São países que investem muito no ensino de qualidade, o que possibilita esta flexibilidade. Mas, independentemente disso, somos, dentro das organizações, é reconhecido que pessoas felizes são mais produtivas, pessoas felizes trabalham mais e melhor e trazem mais resultados. Então, acho que qualquer empresa, esse deveria ser o viés, né, de condução ali. Pessoas felizes têm uma produtividade e resultados muito melhores. Então, a gente ainda está ali nesse jogo, né? Nesse como é que chama? Cabo de guerra. Cabo de guerra. Produz mais quem trabalha mais por muitas horas e aquela cobrança, aquele estilo de liderança coercitivo ainda? Ou será que a tendência realmente é a flexibilidade? Fala pra gente, Fran. Eu acredito que após a pandemia foi ali uma virada de chave, onde quase todo mundo foi obrigado a trabalhar de casa. Então ali a gente aprendeu a trabalhar de casa. Então com isso, muitas organizações aprenderam que o funcionário ele não precisa estar ali batendo crachá de 8 às 5, aquela coisa ali, né? Metódica. Aquela cultura organizacional que o funcionário tem que estar ali na sua frente fazendo aquilo, tem que trabalhar bastante. Eu acho que isso, principalmente com a geração Z, isso vem acabando sendo desmistificado um pouco. Você falou sobre cultura organizacional. Na Med Group, na VV Consult, a gente acabou adotando algumas culturas
que realmente tira essa parte de não trabalhar sobre ponto em si, e sim sobre a sua produtividade. Então, a galera lá não bate ponto, o pessoal sabe todas as suas atribuições, é necessário que tenha as suas metas, que sejam cumpridas as suas metas, mas, com isso a gente acabou ganhando aí uma confiança no pessoal. Então, todo mundo tem o seu horário, digamos assim, entre aspas, todo mundo tem o seu horário. A gente acabou adotando também uma folga a cada mês, né? Onde as pessoas conseguem fazer todas as suas atribuições pessoais. Uma folga a mais. Exatamente, uma folga a mais, uma bacana. folga a mais e uma folga de aniversário. Então, assim, as pessoas têm a sua flexibilização, as pessoas conseguem cuidar da sua vida pessoal e cuidar da sua vida profissional. Isso fez com que o pessoal ficasse bem mais feliz. O colaborador, ele trouxe ali um bem-estar. Eu quero estar aqui, né? Eu tenho a flexibilização, eu consigo trabalhar, eu consigo dar o meu melhor, mas eu também consigo cuidar da minha família, também consigo cuidar do meu pessoal. Na verdade, Fran, tô pensando aqui, né, falando que a pandemia, mais uma vez, vindo como um marco de uma mudança, de uma mudança muito relevante, né? No começo da pandemia, essa questão, como a gente não sabia trabalhar em home office, a gente teve o efeito contrário. Líderes ligando para os funcionários, era 11 horas da noite, as pessoas meio que trocando até o meio dia perdidas, pela noite, né? perdidas ainda, e a gente encontrou um nível de estresse muito maior e uma desordem realmente em termos de limites entre vida pessoal e vida profissional, né? Foi ao contrário, assim, para muitas empresas. E eu acho que esse colapso, talvez, humano ali naquele momento, trouxe a necessidade das empresas se organizarem. E elas descobriram, né, Vitor, que elas podiam economizar. Muitas entregaram aí seus pontos físicos, deixaram de pagar aluguel, luz, internet, enfim, entenderam que tudo bem você trabalhar de casa, que isso deve ter diminuído bastante o custo aí de muitas empresas, né? E aí elas foram aprendendo e aí diversas questões também, né? Como motivar as pessoas mesmo no ambiente de home office. Como dar tudo mudou, o devido né? reconhecimento, lançou-se metas que trazem o colaborador para a gente, até porque eu pelo menos acredito que ser feliz no trabalho, você precisa ter reconhecimento, devido reconhecimento, né, sobre tudo que você executa ali. Você precisa ter... Como você avalia que a VV Consult dá esses reconhecimentos? Tem algum exemplo prático? Alguém? Como que ela dá os reconhecimentos na sua equipe? Além dos reconhecimentos que a gente oferece jantares, né, para quem tem o seu devido destaque, tem as metas que a gente coloca. Claro, as metas são de acordo com os contratos, que às vezes o cliente dá uma segurada na gente, mas a gente consegue fazer isso, dá os jantares, a gente também traz o reconhecimento. Plano de cargos e salários. É possível fazer crescimento dentro da empresa? Com certeza, fazendo plano de cargos e salários, todo mundo o plano de cargos e salários dentro da VV Consult e dentro da Med Group também é bem divulgado, é amplamente divulgado, então todo mundo já entra sabendo que pode alcançar aquele nível. Então, os funcionários, todos os colaboradores, eles têm uma linha direta com a gente. Lá não tem essa de você só vai falar com o diretor se você tem passar... vaga em aberto, Fran? Hein? Tem vaga em aberto. E você, quando entrou na empresa, você já era CEO, já foi contratada assim? Como foi? Não, eu entrei como auxiliar financeiro da Med Group somente. E aí Você está há quanto tempo lá, Fran? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Eu entrei como auxiliar financeiro da Med Group. E aí fui passando, escalando, conhecendo, me formando também. Fui aprendendo muito, aprendi demais. Você tem quantos anos lá? 7 anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos. Eu completo acho que 8 agora em agosto, setembro. E qual você acha que é o segredo para reter as pessoas na VV Consult?
O segredo para reter pessoas, primeiro, é ser muito transparente do que você pode, do que você não pode, da onde você pode chegar. Eu acho que a transparência em primeiro lugar. O reconhecimento, como eu falei aqui, eu acho que a gente precisa falar com as pessoas, a gente precisa ser bem humano com as pessoas, principalmente nos dias de hoje que a gente fala tanto de saúde mental. Então a gente procura sempre buscar programas, buscar o bem-estar do funcionário, ouvir, entender o que ele precisa, entender como que está funcionando. Muitas das vezes eu tenho alguns feedbacks que não são muito legais sobre aquele profissional, e é normal, é comum, sempre acontece. E aí eu sempre falo para os meus liderandos, vamos ligar, vamos entender o que está acontecendo. Às vezes é um pequeno ajuste que talvez uma demissão não vai ajudá-lo, talvez vai prejudicá-lo. Então senta, vamos procurar saber o que vai acontecer, se a gente como empresa pode ajudar. E aí eu sempre procuro com os meus parceiros, com a Lelo, por exemplo, a gente instalou ali um programa de saúde mental, onde tem um psicólogo 24 horas. Então, a gente fala com o pessoal, olha, vocês podem ligar, ninguém vai saber que vocês ligaram. Então, a gente sempre procura ali o bem-estar do pessoal. Eu acho que isso a gente consegue reter ali as pessoas. Você tocou, apesar de você ter falado muito rápido, talvez o pessoal não tenha percebido, mas você falou assim, o que pode ou não pode fazer. Isso é um ponto muito legal dentro das empresas, né? Eu vejo muitos empresários, às vezes chega um colaborador para um empresário, tem como me dar um aumento? Ou tem como me transferir para tal lugar? E aí o empresário fica com medo de perder aquele colaborador e fica enrolando. E aí fala, não, tá, na próxima reunião a gente conversa, ou no próximo ano a gente fala, ou se de repente pegar um novo cliente a gente fala. Aí fica criando... Não tem coisa pior. Não tem coisa pior, fica Gera criando expectativa desnecessária. E então às vezes a a melhor frustração é muito maior do que receber ou não. É Fala assim, não tem como. Não eu tem acho que como você por também isso, tem por que isso e por isso. explicar por Mas que eu não vou vai. ficar, mas eu vou fazer por onde isso possa acontecer, mas hoje não tem como. Você tocou em algo que é muito importante, que é a política de cargos e salários. E é algo que não é simples de fazer, né? Em grandes empresas, muitas vezes a gente enxerga, mas em pequenas empresas, ou quem nasceu pequeno e teve um boom de crescimento, a gente não encontra. E aí, o que acontece? Foi o que você falou, a regra não é clara. Isso é muito ruim. Você entra numa questão de eu mereço, e aí, né? Só que naquele momento, às vezes, a empresa não pode realizar aquela promoção. Agora, quando você tem essa política, é claro. Quando que você pode ser promovido? Quando você tem essa formação, essa competência, tal habilidade, quando você tem um índice de desempenho tanto na sua função, quando você tem tanto tempo de casa, e aí você vai formando um mix ali de características que vão ser responsáveis pela sua promoção. Então, você não tem que pedir. Você vai crescendo dentro daquela empresa e isso te motiva. A gente estava falando da motivação, né? Existe algo chamado tripé de Jack Welch, onde ele fala que existem 3 pilares da motivação organizacional. A primeira é desafie. As pessoas são movidas por desafios. E a própria política de cargo e salário traz isso, né? O que eu preciso para crescer? As metas que a gente coloca. Tem empresa que não tem meta. Meta de desempenho, meta de resultados. Então, desafiar as pessoas. Isso motiva a gente a estar lá. Remunere. Tem empresa que só desafia, pressão, mas não remunera. Então, remunerar adequadamente também faz parte, né? Eu falo que é jogo ganha-ganha. E terceiro, celebre. Aí vai ser a festa de 15 anos da empresa, vai ser os momentos que o projeto foi concluído com sucesso, vocês tiveram feedback positivo. É o feedback positivo que aquele cliente dá e manda um parabéns para Rogério, e ele tem que ser reconhecido e ganhar o jantar. E eles ficam super felizes. E eu acho que a felicidade a maior é minha. Quando eu ofereço aquele jantar. Com certeza. Mas a gente vê empresa que só celebra, aí ela fala assim, mas aqui sempre tem festa de final de ano, eu faço com o maior carinho para os funcionários, e eles não valorizam, eles vão embora. Mas cadê os outros 2 pilares? O desafio e a remuneração. Tem empresa que só remunera, tudo acha que é dinheiro. Que a pessoa vai ficar só com grana. E nem tudo é dinheiro.
né? Ou senão, assim, tá com um desafio, não dá R$100 a mais. Não é isso. E tem empresa que só pressão, só desafio. Então, a gente tem que olhar para esses 3 pilares e reconhecer qual aspecto, né, a minha empresa ou não está fazendo, ou está fazendo. E eu acho que o sucesso, pelo que vocês estão contando aqui, é isso. Vocês têm os desafios. Muitos, inclusive. Vocês remuneram adequadamente e vocês celebram. Eu acho que, né, trazer essa clareza aí para quem está ouvindo aí, que foca nesses 3 pilares que você vai ter uma equipe. Juntando o que vocês duas falaram aqui, remunerar adequadamente e os pontos positivos que ela falou da VV Consult, a Fran. E principalmente por termo esse tema passa por uma espinha dorsal, que é o choque das gerações, né? E principalmente nessas últimas 2 gerações que a gente está vivendo, a geração Z, a geração milênio, essa flexibilidade que a Fran falou aqui, ela é muito importante. Muito importante. Tão importante quanto o salário, porque a gente está vivendo um mundo cada vez mais competitivo, complexo, com pouco... O artigo de luxo... Sabe qual é o maior artigo de luxo hoje? É o tempo. O tempo. Sim, verdade. Já era, né? O tempo nunca volta atrás. Isso aí. E hoje está cada vez mais E hoje escasso. é uma coisa que a geração Z prioriza demais. Então, A geração Z, ela não é como a geração Y, né? Ela não é focada ali 100%. A vida dela não gira em torno do trabalho, ao contrário. O trabalho então, você tem que as duas coisas ali têm que conciliar. complementando a Isso vida aí. dela. Então, às vezes, exatamente. a empresa Então, pode você nem tem que saber dar o conversar. salário mais alto, mas ela dá tanta flexibilidade que compensa o salário. E assim, flexibilidade também não pode ser afrouxamento, né? O Liberdade. desleixo, aquela Sim. liberdade ali, claro. Mas pelo que eu entendo, assim, a flexibilidade de você não bater ponto, de chegar e cumprir a sua meta, é isso que eu não preciso ficar... Quantas vezes, Rogério, você e eu, que a gente vivia dentro da Petrobras em outras áreas, eu às vezes eu consigo fazer o trabalho de uma pessoa em 2 dias, e uma pessoa consegue fazer em 5. Sim. E por que eu tenho que ficar esperando 5 dias para poder cumprir com a minha meta? Sim. Né? Então, assim, eu completei meus 2 dias, o que eu faço? Né? O trabalho é para ser feito em 5, fiz em 2. Vou tirar o 3º dia para dar um plus, um 1% a mais. Sim. Que é para me diferenciar dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Até porque você já está sendo pago para dar os 100%. Exatamente, estou sendo pago para dar os 100%, para fazer aqueles 2 dias, o que normalmente o pessoal faz em 5 dias. Então, por que eu tenho que ficar enrolando os outros dias? É bom para a empresa receber antes um projeto, é melhor ainda porque o colaborador ainda deu um plus em alguma coisa. Então, uma forma de, já que eu não vou pagar mais por ele porque ele não fez mais do que o trabalho dele, vai lá se divertir, vai curtir com a família, vai sair um final de semana, vai dar uma viajada, faz o que você quiser. Esse é um ponto de flexibilidade, mas sem a liberdade. A questão é não confundir que a flexibilidade chega a hora que eu quiser, sabe o que bagunça. quiser. Bagunça. Não confundir a flexibilidade Você com eu costumo chamar de afrouxamento, você não afrouxar. Porque, infelizmente, isso acontece no dia a dia do mundo empresarial. As empresas tentando ser cada vez mais inclusivas, né, com essa geração Z, acaba dando tanta liberdade e tanta flexibilidade que eles não sabem fazer uso disso. Tem que bater ponto? Não tem problema, vou chegar 1 hora, 2 horas, 3 horas, vou sair 5, vou sair 6, trabalhar 1 horinha só. Aí, só que acontece que a empresa não está vendo, a empresa não está nem ligando se você está fazendo 1 hora só de trabalho, ou se você faltou aquele dia. A questão é que no final vai ver o resultado. Sim. Se dentro dessa 1 hora só que você trabalhou na semana toda, você conseguiu concluir tudo e fez muito bem feito, e ainda fez o seu 1% a mais, tá bom. É isso que O foco é o resultado, o né? resultado. Agora, se você não fez, vai ficar claro que você não fez. Aí você abre um sinal. Aí você vai acabar acendendo uma luz amarela nos gestores desse colaborador. Aí vai saber por que esse cara não conseguiu concluir a atividade que foi dada. Ou porque está atrasando todas as atividades. Ou porque o cliente está reclamando tanto dele. Aí vai procurar ver. Bem, está faltando procedimento? Não, procedimento tem. O salário está sendo em dia? O benefício está em dia? Tudo que é a minha obrigação está em dia? Tá. Então vamos começar a olhar que horas esse cara chega, porque talvez está faltando tempo para ele. Aí descobre que está faltando tempo. Mas sabe o que me veio aqui na cabeça agora?
eu estava conversando com a minha sobrinha, a gente falando da questão TDAH e tal, não sei o quê. Rotina é algo fundamental. E a despeito da flexibilidade, a rotina traz produtividade. A rotina traz resultado, não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal. Então, você não precisa chegar na empresa 8 e sair 6, mas você ter rotina. Né? Eu acordo e eu vou para minha atividade física, mas eu chego em casa, eu faço, respondo os meus WhatsApps e e-mails, enfim. E aí eu organizo o restante da minha jornada. Como é importante, talvez, essa questão do home office. O ser humano precisa de rotina, porque a rotina traz a disciplina. Exatamente. Você coisa que a geração já não tem. Isso. E aí você precisa planejar a sua vida, você precisa planejar a sua semana, precisa planejar o seu dia. Então você consegue executar suas atividades a partir do seu planejamento, da sua rotina. Se você não tem uma rotina, certamente você não vai conseguir cumprir suas obrigações e certamente... Nem pessoal, nem profissional. Nada, absolutamente nada. Um bebê tem rotina, por que a gente como profissional não teria? E para quem tem TDAH, a rotina é fundamental. E aí olha como que a gente entra aqui numa questão, né? Flexibiliza demais, mas será que essas pessoas têm disciplina da rotina? Olha que louco. Mas, enfim, acho que é encontrar esse caminho. É onde a gente entra com. Mas antes onde a gente entra com a ajuda profissional, com a ajuda do psicólogo, que a gente tem disponível pelo nosso parceiro ali, que ele tenta orienta nesse aspecto, exatamente, né? As pessoas que, em teoria, não conseguiram ainda alcançar essa rotina. A gente salvou alguns colaboradores, assim, dessa forma, exatamente, conversando, questionando o que estava acontecendo, por que aqueles resultados não estavam sendo entregues conforme a gente precisava que fosse, né? Porque aquelas metas não estavam sendo alcançadas. Mas, Fran, eu imagino que para uma empresa tão grande como essa, é claro que você tem algumas políticas que favorece, que tem que pode ser utilizada essa flexibilidade. Agora também tem outros lugares que talvez você não consiga. Eu acredito que, por exemplo, os contratos... Hoje há alguns contratos onde nossos clientes ali são um pouco engessados ainda, né? Não alcançaram esse patamar. Realmente não tem como fazer muita flexibilização, não tem como... E depende também da função, né? Que esse colaborador executa. Isso não serve para todo mundo. Tem certas funções que realmente não dá para flexibilizar, algumas funções mais complexas, né? Que precisam de um entendimento. Além disso, ambientes de trabalho, principalmente vamos pensar então assim, como é uma empresa muito grande, com recursos espalhados para o Brasil todo, clientes e tudo mais, e acaba dependendo do cliente, pensar mais na matriz, no escritório. Além dessa questão da flexibilização de horários, né, de não bater pontos, chegar a hora que quiser, ser cobrado por desempenho e tudo mais, ter uma folga remunerada na semana, no dia do aniversário. Tem mais algumas coisas dentro ali do escritório que permite ter um ambiente mais agradável e feliz, como a gente falou aqui agora? Nós implementamos ali uma salinha de descanso, digamos assim, onde a gente colocou uma televisão, colocamos uma rede para o pessoal se sentir mais à vontade, e aquela sala é relativamente aberta, a pessoa pode visitar ali a hora que for, seja início, almoço, fim, ou durante ali o horário conturbado, aconteceu alguma coisa, vai para a salinha, dá uma extravasada. A gente colocou até alguns jogos ali, um dado para a pessoa atingir a parede, você ficar com muita raiva. É ótimo, poder dar uma extravasada. Super importante, muitas empresas não têm esse ambiente. E a gente até decorou com um ambiente até mais leve, mais descontraído, né? Tem um totó, uma sinuca, tá bem leve, tá bem descontraído, justamente para que as pessoas vá para ali e assim, consiga fazer essa descompreensão de fato, né? Excelente. E aí pode ser na hora do almoço, pode ser posterior, pode ser durante o dia, a gente deixa aquela sala aberta, ela é climatizada, então tá num ambiente bem agradável e é acessível para todo mundo, fica bem no meio do prédio, então todas as pessoas conseguem ir e vir, então assim, é bastante utilizada e nos trouxe bastante retorno, um retorno bem positivo. Já estamos bem avançados, né? Só para a gente não perder o fio da meada, que é um assunto muito legal, muito importante, mas como a Aline trouxe um dado ali, eu queria te perguntar, a Aline trouxe um dado mostrando que a Finlândia
91%, Aham. 91% Tem ensino médio. ensino médio. Na BV Consult, você consegue dizer, pelo menos aproximadamente, quantos tem nível superior ou nível médio, técnico? Hoje, surpreendentemente, nossa grande maioria é de ensino superior. Inclusive, recentemente, nós promovemos algumas pessoas, que foi onde eu fiquei super feliz. Eles se formaram, então a gente conseguiu promover, assim, e eu tenho tido muitos feedbacks em relação a isso, que o pessoal está se formando em nível superior, está cursando. Toda vez que a gente divulga vaga, as pessoas, ei, olha, não esquece de mim, estou aqui. Vocês Então, fazem um recrutamento interno também, valorizam as pessoas. Primeiramente, eu sempre divulgo a vaga internamente. Perfeito. Depois que a gente passa, realmente, aqui a gente não achou. Aí sim a gente coloca em outras mídias sociais para o pessoal vir de fora. Mas primeiramente é sempre nos nossos grupos de comunicação interna. Sempre. E aí ali a gente tem a indicação. Foi assim que eu consegui promover várias pessoas, porque a pessoa, ei, olha, eu me formei. Fulana já formou. Então eu até me formei. E você aqui, pode me ajudar? Eu olhei e falei, não, vambora, claro, você está aqui como técnico, tem uma vaga engenheiro, não tem por que você não está aqui. Né? E essa cultura é muito importante, porque assim, você está economizando dinheiro com isso, né? Porque uma vez que você promove quem está dentro da empresa, essa pessoa já está treinada, já conhece a sua cultura, já conhece a cultura da sua empresa. Além de economizar, você antes de ir para fora, você pode recrutar internamente, você pode pedir indicações de dentro da sua própria equipe. Eu conheço fulano, porque essa pessoa, quando for indicar fulano, ela já sabe como que é a cultura da empresa, quais são os prós e os contras daquela empresa. E isso então, também traz felicidade, né, gente? Porque o pessoal se sente motivado. Olha, meu amigo conseguiu, ele saiu de uma vaga, foi para outra, eu também vou conseguir. Isso traz reconhecimento, isso traz totalmente motivação para que outros façam, para que aquela própria pessoa dê mais de 1%, né, do opcional. Tem empresa, Vitor, que não gosta de trabalhar, às vezes, com indicação ou parente, enfim. Eu gosto, eu acredito nisso que você falou. A própria pessoa, porque assim, né, a gente às vezes quando é empresário, a gente acha que você tá, né, que o candidato tem que se vender, mas o candidato tem que se vender, mas a empresa também tem que se vender. E eu acho que falta muito isso, porque como as pequenas e médias empresas, né, que eu trabalho, às vezes elas não sabem o que é cultura organizacional, aí elas não se vendem. E como é importante você vender sua cultura igual quando você começou a falar da empresa, eu falei, tem uma vaga, né? Dá vontade de trabalhar nessa empresa. E eu acho que é isso que falta muitas vezes. Eu acho que o colaborador tem que ter orgulho de estar ali. Exatamente. As pessoas têm que ter orgulho de vestir aquela camisa, de falar, eu sou daquele lugar, aquele lugar ele faz por mim, eu faço por ele. Eu acho que é uma via de mão dupla. Realmente, a gente tem que estar sempre bem posicionada ali no mercado. Muito Para a gente finalizar com o tema com ela e a gente partir para o próximo, como você lida com o choque de gerações? Dentro da BV Consult, já que são mais de 300 colaboradores, todas as áreas. E você ainda falou que a maior parte é nível superior, né? Eu imagino que só tem de nível técnico e nível superior. Isso. Como é que lida com isso aí? É um pouco complicado. Quais são as dificuldades? Às vezes é um pouco complicado, mas eu tomei o cuidado de montar a equipe ali do escritório com várias gerações. Dentro da equipe eu tenho uma pessoa que conversa muito mais com a geração Z, que ela é da geração Z, então ela consegue conversar. Então ali tem eu ali da geração Y, a gente também tem, e às vezes eu falo, cara, eu não entendi isso, né? Vamos conversar aqui. A geração X, que às vezes tem um pouco de dificuldade com a tecnologia, então o que a gente faz? A gente promove alguns relatórios, faz assim, assado, alguns passo a passo. Legal. Então, a gente tenta fazer com que alcance. E como eu sou da geração Y, que pegou a geração X e pega a geração Z, a gente acaba trazendo muita inovação ali para a BV Consult. Então, a gente faz com que
as áreas tentem se conversar, né? Explicando e também ouvindo muito. A recente implementação que eu fiz agora foi o cartão na Med Group. Eu comecei pela Med Group, um cartão que funciona para todas as áreas, né? É um cartão de benefício para todas as áreas, que antigamente era tudo muito engessado. Era ou você escolhe vale refeição, ou você escolhe vale alimentação. Ponto final, era só isso. E agora veio esse cartão que faz com que você consiga usufruir em todos os lugares. Legal. Então, assim, ainda a gente está tentando explicar para a geração X o que isso acontece, porque ele ainda não entendeu muito bem. Mas, assim, passo a passo a gente está conseguindo, falando, não, olha que legal, isso é bom para você, é bom para a gente. Então, é sentar e conversar, é tentar desmistificar toda a tecnologia que às vezes a geração X não acompanhou e fazer com que todo mundo funcione. E também tentar trazer a geração Z para a gente, né? Porque isso é um pouco complicado. Para finalizar, Fran, sua fala aí, você quer deixar alguma fala final, uma frase de efeito, alguma coisa? Sim, é possível ser feliz no trabalho. Esse acho que é o primeiro ponto, e é o ponto principal do tema. É possível, eu acho que aquela frase daquele pensador que trabalhe com o que você goste, você sempre vai estar... Você que deu, se você falou isso uma vez, não foi não? Não. Eu acho que é possível. Eu acho que as pessoas precisam realmente procurar lugares que tenham reconhecimento, pessoas serem abertas às mudanças, serem abertas a todo tipo de metodologia, porque nem sempre uma empresa é igual a outra, e ter esse canal de comunicação bem aberto. Então, sim, é possível ser feliz no trabalho. Eu, pelo menos, sou muito feliz no meu trabalho. Eu vou trabalhar todos os dias super contente. Trabalho, às vezes, final de semana sem perceber que eu estou fazendo aquilo. E então, digo que alcancei isso e digo que é possível ser alcançado também por outras pessoas no lugar certo, na organização certa. Perfeito. Muito bom. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, Fran? Não, eu não. Então, Fran, quero te agradecer muito pela sua presença, foi muito produtiva aqui pra gente. Eu que agradeço. Muito provavelmente a gente pode ter uma parte 2 desse episódio. Para quem está acompanhando a gente no Instagram e no LinkedIn, ainda pelas mídias sociais, a gente acabou de saber aqui que a parte final, né, do evento no LinkedIn já se encerrou. A gente já aprendeu aqui agora, a gente acabou de aprender aqui que... Lição aprendida. Lição aprendida, né? Ah, tem tempo? Tem tempo. Tem. Como a gente uma botou, hora? uma hora. O LinkedIn encerra. Como o papo foi avançando aqui, tem 2 mulheres que acabam falando Para mim, podcast é 2 horas, 3 horas. O nosso é diferenciado. Não, tem que falar muito rápido. E ainda colocaram culpa na gente. Fala muito. Pega lá, vamos ver o percentual que Vitor Então, aí, mas ficou aqui, mas tá gravado. Depois o Rogério, como é a nossa mente criativa, lança esses pedaços, né? Sim. Ao longo da semana, que ficou de 1 hora para cá, e vai ficar uma lição pra gente. Vai passar a botar o podcast com mais tempo, para que a gente tenha flexibilidade, caso uma conversa, caso as mulheres se empolguem e comecem a falar muito, né? A gente já viu aqui que vamos ter que dar uma tolerância de 15 minutos. Ou mais, um pouquinho. Pedir paciência pro nosso produtor aqui. Não pode colocar estúdio. 2 lá Pode. só para garantia? Pode colocar 2 para garantir, depois Põe só para tchau. garantia, e quando a gente tiver que encerrar, Podemos. Então, bem, só para a gente não ficar mais tempo aqui, não ser expulso novamente, eu vou a culpa é do Vitor Hugo. Sempre o problema de algum Vitor. Sobre o que é importante a gente ficar acompanhando ao longo da semana. Sim. Entre os dias 15 e 18, o Partido Comunista Chinês define políticas econômicas. Tem a ver, Vitor? Interessante disso, que hoje algumas bolsas do mercado asiático caíram. E, engraçado, isso é bem interessante, porque caíram porque o PIB da China veio abaixo da expectativa. Continua crescendo 4,7, mas se esperava 5 e alguma coisa. E aí, consequentemente, é muito provável do governo chinês, com essas novas políticas, para poder aumentar o desenvolvimento deles, seja oferecendo subsídios, seja entrando no novo mercado, seja alguma coisa. Então, é uma coisa interessante para a gente acompanhar essa semana. Vai ter a inflação do consumidor no Reino Unido, que é interessante porque teve uma mudança agora de governo.
E, por fim, decisão da política monetária da zona do euro, dia 18/7. Muito bom. Isso Vamos mesmo. acompanhar todas essas notícias. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio aqui no podcast Você Pode Mais. E semana que vem vamos trazer um convidado muito especial também. Não vou falar o nome agora porque eu vou soltar amanhã o convite, né? No caso, o spoiler, né? Do episódio 2, de quem vai vir e qual vai ser o tema. Quer adiantar um pouquinho aí, Vitor? Pode ser, é o André Rangel, né? Não, é o Leonardo Brandão. Vai ser o Leonardo Brandão, vai ser o André Vai, Rangel, episódio 2 é o Leonardo é o Brandão. terceiro, né? Isso. O Leonardo Brandão vai trazer um tema bem interessante, vale muito a pena vocês ficarem ligados nesse sentido. Ele vai falar sobre ETFs. Investimentos, né? Investimentos em ETF. O foco dele é ETF, né? É. Mas provavelmente a gente vai falar sobre investimentos como um todo. E o curioso dessa, vale muito, quem quiser aprender sobre investimentos, eu faço um convite importantíssimo para vocês acompanharem o próximo podcast. Porque raramente vai acontecer uma coisa que vai acontecer aqui. Eu sou um cara que gosto muito de fundos imobiliários. E eu já invisto em fundos imobiliários há muito tempo. E o nosso convidado é ETF. Então, são dois investimentos extremamente interessantes. Existe um mundo inteiro sobre o fundo imobiliário, assim como existe um mundo inteiro sobre ETFs. E são investimentos muito interessantes para pequeno e médio, até grandes investidores. Inclusive pessoas físicas também, né? Para pessoas físicas. O objetivo são pessoas físicas. Porque é a forma de você garantir renda passiva, né, através desses investimentos. Porque a gente faz investimento, investe em CDB. Você espera 3 anos para pegar o teu investimento. 4, 5 anos para pegar esse investimento. Nesses investimentos, a depender do ETF ou do fundo imobiliário que você investe, você recebe uma renda dele todo mês, uma renda passiva. Né? Seja no fundo imobiliário, a gente chama de FI, né? Fundo imobiliário. Como o aluguel daqueles imóveis que você investiu, ou ETF como os dividendos das empresas que compõem o ETF. Então, para mim, é muito legal, porque eu comecei a estudar sobre ETFs. Eu não diria que sou um especialista em fundos imobiliários, mas eu sou um cara que estudou muito. Então, a gente vai ter um contraponto aqui. Se ele for um cara... Porque tem uma galera do ETF que odeia fundo imobiliário, né? Mas se for um cara legal aqui, a gente vai trocar muita figurinha. Vai ter uma discussão bacana, então. Vai ter uma discussão bacana sobre investimentos. Perfeito. E nesse mercado de investimentos que é pouco conhecido da população. Sim. Muito pouco conhecido. Só para ter uma ideia, o fundo imobiliário, por exemplo, não paga imposto de renda. A renda passiva dele. Então, que só beleza. ele já ganha muita coisa. Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, não perca no episódio 2, próxima segunda-feira, a gente vai tratar aqui sobre a temática: o brasileiro sabe investir seu dinheiro? Você sabe investir seu dinheiro? Você sabe investir seu dinheiro, Aline? Eu não. Eu também não. Mas nós vamos aprender um pouquinho semana que vem. Exatamente. Deixa eu aproveitar, então, já que você tocou nesse ponto aí, para você pegar esse corte aí e sair jogando depois. O segredo do dinheiro, sabe qual que é? Alguém sabe? Pode chutar? O segredo do dinheiro? O segredo de você ter dinheiro é o quanto de juros você consegue sobre ele. Os seus R$2 na carteira de cada um aí é R$2 na carteira como papel como outro qualquer. Agora a diferença é quantos você consegue em cima desses R$2, o quanto de juros você consegue em cima dele. Então, por isso a importância do investimento. Porque se você consegue 1% ou você consegue 2%, você sempre vai ser 2 vezes mais rica do que ele. Verdade. Perfeito. Muito bom. Então, pessoal, aguardo vocês na segunda-feira que vem aqui no podcast Você Pode Mais. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite. Muito boa noite. Obrigada, Fran. Obrigada, meu bem.